Quero convidar os irmãos para abrir a palavra do Senhor no livro de João, no capítulo 15. João, no capítulo 15. Amém? Vou ler o versículo 1 em diante, que diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Amém? Só até aqui por enquanto, vamos estar orando. Pai amado, Deus poderoso e eterno, muito obrigada, Jesus querido, por este momento, por estarmos na Tua presença. Obrigada, Jesus querido, por esse início de culto. Obrigada, Senhor Jesus querido, porque o Senhor se faz presente em nosso meio. Pai, que o Senhor venha abençoar, Jesus querido, a vida de cada irmão, de cada irmã, Senhor, que está aqui conosco, aqueles também que não puderam estar aqui, aqueles que estão nos ouvindo. Fala, Senhor, ao coração de cada um, que não seja uma palavra dita por mim mesmo, mas que seja tudo dirigida pelo Teu Espírito Santo, Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Aqui é a palavra do Senhor no livro de João, no capítulo 15. A gente vai ver aqui mais algumas das instruções que o Senhor Jesus estava dando ali para os seus discípulos antes de partir. E a palavra de Deus já inicia com ele dizendo: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Glórias a Deus por essa palavra. Aqui o Senhor Jesus apresentando-se aos seus discípulos como uma videira. O Senhor Jesus mostrando ali os seus discípulos que eles eram ali apresentados como os ramos, a vara. E o Senhor dizendo para eles que toda vara que há em mim, que não dá fruto, atira e lança fora. E eu olhando para essa palavra, eu confesso os irmãos que a semana passada, na sexta-feira, nós estivemos ali em Sorocaba. Fomos visitar os tios. E aí a gente foi lá em Sorocaba e a gente viu os pés de manga lá. E eu não aguento ver manga, gosto muito de manga. Eu falei para o Alan, vamos lá tirar algumas mangas. E ao chegarmos lá naquele pé de manga, nós deparamos com alguns frutos bons e outros frutos ruins. Nos deparamos ali com árvores bastante frutíferas e outras árvores que não tinha tanta fruta assim. Algumas que a gente foi pegar e já estava ruim, não prestava mais. E outras que já estavam ali caídas no chão porque já estava podre, já tinha apodrecido. E quando eu estava ali nessa palavra do Senhor, a gente começa a ver a árvore, a importância que tem de uma árvore para as nossas vidas. Quando olhamos aqui para a palavra do Senhor e Ele fala para nós aqui, instruindo aos seus discípulos, mas também para cada um de nós, dizendo que Ele é a videira, o seu pai, o lavrador. E aqueles ramos que somos nós, representados pela palavra do Senhor, como os ramos, como a vara, que estiver ligado nesta videira verdadeira, que estiver ligado nesta árvore, produz frutos. Produz frutos e produz frutos bons. Mas a palavra de Deus vai nos dizer aqui que aquela árvore que não produz frutos, Ele tira e joga fora. Ele tira e joga fora todo o ramo que não dá fruto. Ele tira e lança no fogo. E olhando aqui, meus amados irmãos, para a palavra de Deus, Ele nos diz que aquela que produz fruto, Ele limpa para que dê mais frutos ainda. E quando olhamos para qualquer tipo de árvore frutífera, a gente vê e a gente percebe que aquela que não está dando bom fruto é a que vai para o lixo. Ninguém vai cultivar uma árvore que não dá bons frutos. Ninguém vai permanecer com uma árvore que só dá gasto, que só dá despesa, mas que não produz fruto. O fazendeiro, o agricultor, aquela pessoa que plantou, ela vai ver que a árvore não está dando fruto e ela vai cortar e vai jogar fora. E quando eu olhei aqui para a palavra de Deus, e Ele nos diz aqui no versículo 3, dizendo para os seus discípulos: Vós já estáis limpos
pela palavra que eu vos tenho falado. E eu olhando aqui, lendo essa palavra, eu confesso que eu lembrei dessa semana que estávamos em casa, em um encontro de família, estava ali com alguns primos, e a gente estava ali conversando sobre a palavra do Senhor, a gente estava falando sobre ter comunhão com Deus, porque a gente que é crente, a gente se reúne, a gente conversa, fala de um assunto, fala de outro, mas a gente sempre vai voltar para a palavra de Deus. A gente sempre vai voltar para os assuntos do Senhor. E ali a minha prima conversando comigo, meu primo também conversando comigo e com o Alan, falando sobre a importância de estarmos na presença do Senhor, de como é ruim não congregarmos, de como é ruim não congregarmos com os irmãos, não estarmos em comunhão, não orarmos, não buscarmos a presença do Senhor. O Alan ali tocou no assunto e o Alan falou assim, mais importante ainda é lermos a palavra de Deus. E eu fiquei olhando ali o Alan falar, ele falou, se nós não lermos a palavra de Deus, nós não vamos ter a direção de tudo que temos que fazer. Porque ao lermos a palavra de Deus dia após dia, é que nós vamos ver a importância que nós temos que orar, que nós temos que congregar, que nós temos que buscar a face do Senhor, que nós temos que estar em comunhão. E eu confesso, meus amados irmãos, que ouvindo ali, eu fiquei pensando e lendo essa palavra do Senhor, eu falei, Senhor, como o Senhor diz a tua palavra para os discípulos, e o Senhor testifica aos nossos corações, porque quando Jesus diz para os seus discípulos, vós já estáis limpo, e estáis limpo pela palavra que vos tenho dito. E meus amados irmãos, ao lermos essa palavra, eu fiquei pensando assim, Senhor, que palavra é esta? Que palavra é essa, Senhor, que todo tempo nós tentamos buscar? Quantas das vezes, meus amados irmãos, eu e você buscamos uma palavra assim? Buscamos uma palavra através de um livro, buscamos uma palavra através de um incentivo, de um coach, buscamos uma palavra, meus amados irmãos, de um psicólogo, buscamos uma palavra de um amigo, mas a palavra de Deus vai nos dizer que Jesus olha para os seus discípulos e diz, agora vocês estão limpos, mas pela palavra que eu vos tenho dito. A palavra, meus amados irmãos, que nós precisamos e que nós necessitamos, que é o nosso gás para vivermos dia após dia, é a palavra do Senhor Jesus. A palavra que edifica é aquela que sai da boca do Senhor para as nossas vidas. Talvez você pode me dizer assim, Daniela, eu tenho uma palavra assim. Muitas das vezes, meus amados irmãos, nós ficamos nos preocupando com certas situações, com certas coisas que não dá certo, mas porque nós estamos buscando a palavra errada. E aí você pode dizer, não, irmã Daniela, eu tenho uma palavra assim, porque todos os dias quando eu acordo, eu não leio muito a Bíblia, mas eu leio um livro, que é um livro de pensamentos positivos, é um livro que me faz levantar e me dá gás para prosseguir. É um livro que me dá ânimo, é um livro que vem através de muitos estudos para me dar força. Esse livro mexe com o meu psicológico, esse livro mexe com a minha emoção. Este livro eu leio ele e eu sinto que ele me levanta, porque quem escreveu este livro foi o melhor psicólogo que existe. O escritor dele é maravilhoso, ele é muito reconhecido. E eu quero te dizer, meus amados irmãos, que mesmo você lendo este livro, se este livro não conter algo que saiu da boca do Senhor Jesus, é em vão. É em vão, porque a palavra que nós precisamos e que nós necessitamos verdadeiramente, ela sai da boca de Deus. Jesus poderia ter dito para os seus discípulos, olha, vocês já estão limpos, vós já estáis limpos por todo o caminho que vocês percorreram, por todo o milagre que vocês conseguiram fazer através do meu nome, por tudo aquilo que vocês deixaram para trás. Mas não, Jesus disse aos seus discípulos, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Meus amados irmãos, esta palavra que eu e você precisamos, ela tem que sair da boca de Deus. No versículo 4 ele diz assim, estais em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Muitas das vezes nós não conseguimos alcançar aquilo que nós queremos, aquilo que nós almejamos, porque a palavra do Senhor não está em nós.
E sem a palavra de Deus, meus amados irmãos, nós não conseguimos mesmo fazer nada. Porque a palavra é o Senhor Jesus Cristo. A palavra é o nosso próprio Deus. E para que as coisas aconteçam em nossas vidas, nós precisamos estar ligados nele. Nós precisamos estar ligados nesta palavra que é verdadeira, que é o Senhor Jesus Cristo. Muitas das vezes, meus amados irmãos, estamos ligados sim, mas ligados, meus amados irmãos, a uma palavra que um pai, uma mãe disse para nós, até mesmo quando éramos criança. Quantas pessoas não carregam dentro de si uma palavra, meus amados irmãos, ruim que o seu pai disse quando criança, que a sua mãe disse quando criança. Quantas pessoas não carregam por toda a sua vida aquela palavra que a mãe disse: você não vai conseguir, nada para você vai dar certo, porque se não deu certo para mim, também não vai dar certo para você. Mas eu quero te dizer, meus amados irmãos, aqui nesta noite, que não há maldição, não há nada, meus amados irmãos, que possa fazer resistir a palavra que sai da boca de Deus. A palavra, meus amados irmãos, que sai da boca de Deus é aquela que destrói toda a armadilha do diabo, é aquela que destrói toda a maldição hereditária. Ah, Daniele, mas eu ouvi dizer do médico, o diagnóstico foi de que eu também vou ter tal enfermidade, porque é passado de geração em geração. O meu avô tinha, a minha avó tinha, a minha mãe tinha, o meu pai tinha e eu também vou ter. Eu quero te dizer nesta noite que a única promessa que tem para a minha e para a tua vida, que é passada de geração em geração, é aquela que o Senhor deu ao seu povo, que Ele abençoaria, meus amados irmãos, os filhos e os filhos dos teus filhos, até 1000 gerações. É esta a palavra, meus amados irmãos, que nós temos para nossas vidas. É esta a palavra que vai nos seguir. É esta a palavra que vai seguir os nossos filhos, que o Senhor abençoaria até o fruto do teu ventre, que o Senhor abençoaria o teu filho e o filho de teus filhos. Não há maldição, não há encantamento, não há nada hereditário que não possa ser quebrado em nome de Jesus. Muitas das vezes, ao olharmos, meus amados irmãos, por que não está prosseguindo, por que não está dando certo, é porque nós estamos tentando nos firmar na palavra errada. E a palavra de Deus vai nos dizer que é necessário estarmos ligados na videira. Quem é a videira? A videira é o Senhor Jesus Cristo. É Ele quem é a videira, meus amados irmãos. Será que nós estamos firmados na videira verdadeira? Será que nós estamos firmados na videira verdadeira que é o Senhor Jesus Cristo? Onde é, meus amados irmãos, que queremos chegar? Onde é que queremos chegar? Qual é o nosso objetivo? O que é que nós temos tentado alcançar? Se não estivermos ligados, se não estivermos ligados na videira verdadeira, o Senhor Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Nada podeis fazer sem mim. Agora, quando estamos ligados no Senhor, quando estamos firmados em Jesus Cristo, quando estamos ali enraizados nesta videira verdadeira, quando fazemos parte, meus amados irmãos, deste ramo que dá frutos, que dá bons frutos e que prospera, nós temos a certeza que não seremos cortados e jogados fora, mas seremos, meus amados irmãos, limpos, seremos transformados, seremos renovados pela palavra de Deus. Muitas vidas estão aí, o fruto quase se apodrecendo, porque não deixa ser limpo, não deixa o mestre tocar, não deixa o mestre tentar limpar, para curar a ferida, para tirar a tristeza, para tirar a angústia, para tirar o desgosto, para tirar a falta de esperança. Quantas pessoas, meus amados irmãos, têm se firmado em palavras ditas por homem? Quantas pessoas têm se firmado em palavras ditas por mulher? Tem, meus amados irmãos, dado mais importância ao que o homem tem dito e não tem se preocupado com o que o Senhor tem dito. O problema da nossa sociedade de hoje, o problema, meus amados irmãos, de todos nós hoje em dia, é a aprovação do mundo. Nós queremos estar todo o tempo sendo provados e aprovados pelo mundo. Queremos ser provados e aprovados pelo que o irmão vai dizer, pelo que a irmã vai dizer, pelo que vão pensar de nós. Será que vão me aceitar? Será que vão gostar de mim? Será que eu vou ser bem recebido?
Será que se eu entrar naquele ministério vão me receber de bom grado? Será que eu entrar naquela faculdade vão me olhar de bons olhos? Será que eu vou ser ovacionado? Será que as pessoas vão dizer, uau, entrou a pessoa que eu tanto queria. Olha como ele fala bem, olha como ela fala bem, como ela é instruída, como ele tem um poder de falar, olha como é estudioso. Quantas das vezes a gente vê, até mesmo nas redes sociais, as pessoas tentando buscar a aprovação do mundo. E esquece que a melhor aprovação que nós temos que buscar é a de Deus. Que é Ele que está a todo tempo nos olhando. É Ele que está a todo tempo nos observando. E aí, meus amados irmãos, nós vamos na ânsia de queremos buscar a aprovação do mundo. O que o povo vai dizer? O que o mundo vai dizer? Será que eu vou ser bem recebido por fulano, por ciclano, naquele povo? O que seria, meus amados irmãos, de Paulo, se ele ficasse ali preocupado com a aprovação que ele queria ter, e ele não queria ter, mas se imagina se ele ficasse ali preocupado, eu preciso ter uma aprovação dos judeus em Corinto, eu preciso ter a aprovação dos judeus, eu preciso de que eles me aprovem, eu preciso de que eles me recebam. Paulo, a palavra de Deus vai nos dizer que ele foi rejeitado pela igreja de Corinto, os judeus rejeitaram ele, Paulo não era bem visto, afinal de contas, Paulo não tinha andado lado a lado com Jesus Cristo. Paulo, meus amados irmãos, enfrentou uma grande luta, enfrentou uma grande batalha, não tinha, meus amados irmãos, digamos assim, espaço para Paulo. Ah, meus amados irmãos, mas Paulo tinha uma certeza em seu coração. Paulo tinha certeza que ele estava debaixo de uma palavra, e esta palavra não era do homem, esta palavra não era da mulher, esta palavra não vinha, meus amados, de livros maravilhosos, esta palavra veio do Senhor Jesus. Paulo tinha certeza de quem tinha se encontrado com ele no caminho de Damasco. Paulo, meus amados irmãos, tinha certeza daquele que tinha um chamado, e Paulo pensava em seu coração, eu tenho um chamado, e este chamado veio da voz maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Este chamado veio através de um encontro que eu tive com Deus. Este chamado não veio do homem, não veio da mulher. Este chamado veio de Deus. A palavra que Paulo carregava em seu coração era a palavra de Deus, a palavra do Todo-Poderoso. Paulo continuou fazendo aquilo para aquilo que ele foi chamado. Continuou fazendo aquilo que o Senhor tinha ordenado ele a fazer. E Paulo ganhou gentios. Paulo ganhou, meus amados irmãos, mais frutos ainda. Aleluia, para o reino do Senhor. Sabe por quê, meus amados irmãos? Porque Paulo sabia debaixo de que palavra que ele estava. Qual é a palavra que eu e você temos deixar seguir a nossa vida, seguir o nosso rumo, tomar conta do nosso destino? Qual é a palavra, meus amados irmãos, que mais tem impactado as nossas vidas? Qual é a palavra que nós temos nos assegurado com a força grande, pensando, esta palavra que me disseram aqui está marcada em meu coração. Se não for a palavra do Senhor Jesus, rejeita. Se não for a palavra do Senhor Jesus, joga fora. Se não for a palavra que edifica a sua vida, a palavra que confronta o seu pecado, o seu eu, o seu orgulho, joga fora. Porque a palavra de Deus para as nossas vidas é isso. É palavra que nos confronta a todo tempo. É palavra que nos faz renunciarmos, meus amados irmãos, todo tempo. Quando olhamos para a palavra do Senhor, no livro de Hebreus, eu quero ler juntamente com os irmãos, no livro de Hebreus, no capítulo 4. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Hebreus, capítulo 4, versículo 12, nos diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos
e intenções do coração. Oh, glória a Deus. Esta é a palavra do Senhor Jesus. Ela é viva, ela é eficaz. A palavra do Senhor, ela não é morta. A palavra do Senhor, ela não é passageira, porque nós sabemos que ela diz: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Sabe por que ela não há de passar? Porque ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela consegue, meus amados irmãos, sondar o meu e o teu coração nesse momento. Qual é a intenção do meu coração? Qual é a intenção do coração dos irmãos? Esta palavra consegue, meus amados irmãos, esquadrinhar qual é o meu pensamento, qual é o seu pensamento. Esta palavra é viva, ela é eficaz, ela consegue enxergar, ela consegue ver, ela vai, meus amados irmãos, sondando, ela sonda a alma, ela sonda o espírito, ela sonda, meus amados irmãos, a vida. Ela que traz força, ela que traz renovo, ela que traz graça, ela que levanta o caído, ela que dá força, meus amados irmãos, aquele que está sem força nenhuma, aquele que está cansado e sem vigor, ela que traz esperança. A esperança vem através da palavra de Deus. Oh, aleluia, Jesus maravilhoso. Como é bom, Senhor, sentir a tua palavra em nossos corações, porque é viva, é eficaz, meus amados irmãos. Essa palavra que está sobre a minha e sobre a tua vida é uma palavra verdadeira. Ela vem do Senhor Jesus Cristo. É uma palavra, meus amados irmãos, que não volta para Deus vazia, mas ela vai e faz aquilo para qual ela foi designada a fazer. É uma palavra, meus amados irmãos, que nos renova, que nos fortalece, que nos enche de alegria, que nos enche de gozo. É esta palavra que está debaixo, meus amados irmãos, das nossas vidas, que está sobre as nossas vidas. É esta palavra que está em nossos corações. Essa palavra tem que estar dentro de nossos corações, que temos que buscar dia após dia. E quando olharmos, meus amados irmãos, para a palavra de Deus, nós vamos começar a ler e a entender o poder da palavra de Deus. O poder dito, meus amados irmãos, que vem de tudo aquilo que sai da boca de Deus. E vamos entender que não há enfermidade se Deus diz que não há enfermidade. Não há situação difícil se Deus disser que naquele momento não há dificuldade. Não há barreira se Deus está dizendo que não vai ter barreira. Não há maldição se Deus que está dizendo que foi quebrado toda a maldição. Aleluia! Não importa, meus amados irmãos, o momento que nós estamos passando. O que importa é, estamos debaixo de qual palavra? Estamos debaixo de qual palavra? Ah, Daniele, mas o ano já está acabando. Faltam 2, 3 dias para acabar o ano. E agora não dá mais tempo de fazer nada. Se o Senhor prometeu para ti e para mim, ainda este ano, mesmo que seja no dia 31, às 11h59 da noite, vai se cumprir. Aquilo que Deus prometeu, meus amados irmãos, e Deus deu tempo, dia e hora, Deus cumpre. Não importa, meus amados irmãos, quanto tempo falta para acabar o ano. Se for ainda este ano, Deus cumpre ainda este ano. Porque a palavra é dele. E a palavra dele é verdadeira, porque ele é a palavra. Amém? Os irmãos possam ficar com esta palavra do Senhor Jesus, que falou em meu coração. E eu peço a Deus que continue falando no coração de cada irmão. Amém? Agora eu convido os irmãos para ficarem de pé, então vamos estar encerrando o culto, amém? Glórias a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, Jesus maravilhoso e eterno, muito obrigada, Jesus querido, por este momento, Senhor, que estivemos aqui, Senhor, na tua presença. Obrigada, Jesus querido e santo, por esta palavra, Senhor, que o Senhor colocou aos nossos corações. Pai amado, que cada irmão, Senhor, que está aqui, que cada irmã, Senhor, que está aqui, aqueles que estão nos escutando, Pai. Ah, Jesus querido e santo, não importa onde estão agora, se estão no seu lar, se estão no trabalho, se estão em casa. Pai amado, tu és o Deus que vai de encontro à vida de cada um. Pai amado, Jesus querido e santo, que esta palavra chegue, Senhor, em cada coração, que eles possam, Jesus querido, tomar posse, que eu possa tomar posse, Senhor, desta palavra, esta palavra, Senhor, que foi dita aos nossos corações.
corações, Senhor, que é verdadeira, que é viva e eficaz, para que possamos, Senhor Jesus querido, terminar o ano, Senhor Jesus querido, entrando em outro ano confiantes no poder da Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra não falha, a Tua palavra é verdadeira, a Tua palavra, Jesus querido Santo, cumpre, Senhor, tudo aquilo que foi dito por Ti. Ah, Deus poderoso, Deus eterno, que tenhamos, Senhor, um fim de ano abençoado, nos guardando, nos livrando de todo mal, acampando o Teu exército de anjos sobre as nossas vidas, porque estamos debaixo da Tua palavra, e que toda armadilha do diabo, que toda a fúria do adversário, toda a seta do inimigo, tudo aquilo que não provém de Ti, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Não é em nome de ninguém, é em nome do Senhor Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Nós repreendemos que saia em nome de Jesus, Pai. Abençoa-nos, Senhor, guarda-nos, Senhor, livra-nos de todo mal. É o que nós Te pedimos, Senhor, e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.